Falando em números, o que vai ser da economia mundial depois da pandemia do coronavírus? Bom, segundo o FMI, o PIB mundial vai cair mais de 4% neste ano. Antes da Covid, em outubro do ano passado, a previsão era de que fosse crescer 2%. Olha só esse antes e depois das previsões do FMI para a economia do mundo. Primeiro, a gente vê o mapa com as previsões de outubro de 2019, ou seja, pré-Covid. Os países em azul são os que tinham previsão de crescimento da economia. Os outros, em rosa e roxo, tinham previsão de queda e somavam 9 países. Agora, olha o que aconteceu em 2020. Nesse mapa, que tem as previsões do FMI feitas em outubro deste ano, o número de países com previsão de queda pulou de 9 para 165. Para o Brasil, a previsão é de queda de mais de 5%. É maior que a redução média de 4% da economia mundial, mas é menor que os 8% da média dos países da região da América Latina e Caribe. Existem muitos fatores para explicar por que um país cai mais ou menos que outro. No nosso caso, um deles é como vinha a nossa situação antes da pandemia. A economia brasileira ainda estava se recuperando da forte crise que começou em 2014 e já vinha registrando crescimento baixo nos últimos anos. Outro ponto que explica a diferença entre os países é como a pandemia afetou cada um e mais como cada um reagiu a ela. Olha só essa outra imagem que mostra a relação entre o número de mortes por milhão de habitantes e os efeitos da pandemia sobre a economia. Na linha horizontal, a gente vê o número de mortes por milhões de habitantes. Ou seja, quanto mais à direita está o país, pior a situação. A gente vê que a Bélgica se destaca entre os piores cenários, mas o Brasil também aparece do lado direito da tela. Na linha vertical, à esquerda, a gente vê o tamanho da mudança nas previsões para a economia antes e depois da pandemia. Ou seja, quanto mais para baixo está o país, mais drástico foi o efeito da crise na avaliação do FMI. Dá para perceber que entre os que mais sofreram estão Venezuela e Espanha. Vale lembrar que essas são projeções para a economia deste ano, que ainda não acabou. Os dados oficiais do PIB de cada país vão ser conhecidos, claro, só no ano que vem, que, aliás, também inspira dúvidas. Falando do Brasil, se para 2020 o cenário é de incerteza, para 2021 também ainda não está claro o que vai ser da economia. Afinal, a pandemia ainda não acabou.